Os dopaminérgicos, as medicações que aumentam a dopamina, como eu falei para vocês no começo. A bupropiona é a mais famosa desta área, porque ela tem uma boa eficácia para depressão e eu posso usar em caso de depressão atípica ou anérgica, ou seja, aquelas pacientes que estão mais caídos, sonolentos, cansados, com uma concentração ruim, só que não melhora a ansiedade, pelo contrário, pode piorar alguns quadros de ansiedade. E isso pode fazer que um paciente que tenha pânico muitas vezes piore durante o uso da bupropiona, então eu tenho que ter um cuidado na hora de escolher esse remédio. Mas não dá disfunção sexual, ou seja, às vezes é usado para melhorar a parte sexual que algum outro antidepressivo esteja causando, não dá sonolência e o custo pode ser uma questão de escolha em relação ao remédio, mas sempre lembrando os prós e os contras. Os atípicos, um muito famoso é a trazodona, que é uma medicação que ela também inibe a recaptação de serotonina em doses um pouquinho maiores e ela bloqueia alguns receptores que causam o aumento de peso e a disfunção sexual. Ou seja, ela não costuma causar nem aumento de peso e nem problema sexual. Ela tem essa vantagem. Qual é a desvantagem muitas vezes? A sonolência. Quando o paciente não tem problema de sono, isso pode ser um problema principalmente nos primeiros dias, mas isso tende a passar com o início do tratamento. A sonolência não costuma ser um fator de impedimento do tratamento e isso é um cuidado que eu vou ter no início, explicando para o paciente, muitas vezes ele consegue se adequar bem à medicação. Então, esses antidepressivos, vamos lembrar, a escolha vai ser pelo menor risco, pelo perfil de efeitos colaterais que eu quero para aquele paciente, se eu quero que ele durma mais, que ele durma menos, que ele coma mais, que ele coma menos, ou seja, eu consigo hoje em dia ter uma variedade tão grande de substâncias que eu consigo fazer essas escolhas no momento da nossa prescrição. E tudo isso tem que ser apropriado ao paciente. A história relacionada ao uso de antidepressivos prévios, ou seja, o que esse paciente usou e o que ele não usou. Hoje em dia existe até um exame que chama genotipagem do citocromo CYP450. Mas que nome complicado é esse, Luiz? Esse é um exame de DNA que a gente consegue fazer, a gente consegue dosar algumas subfamílias que existem no fígado dessas enzimas que vão metabolizar o remédio, ou seja, eu consigo descobrir por sangue ou por saliva quais são os remédios que vão ser melhor absorvidos ou pior absorvidos e eu consigo muitas vezes diminuir as tentativas e erros ao longo do tratamento. Tem remédios que às vezes vão ser excretados muito rapidamente do organismo, ou seja, o paciente não vai conseguir ter o efeito terapêutico do remédio. E tem remédios que vão demorar muito para sair do organismo da pessoa e ele vai dar mais efeito colateral. Se eu, pelo exame de sangue, eu consigo ver uma enzima, por exemplo, 2D6, 2C9, 2C19, são alguns nomes que não tem interesse para vocês saberem, mas para vocês entenderem que hoje em dia a medicina avançou muito, a gente consegue cada vez dar um passo a mais na hora de identificar qual o melhor tratamento para determinado paciente, que é o que a gente chama de medicina individualizada, ou seja, não adianta eu tentar tratar todo mundo da mesma forma que não vai dar certo. Cada paciente vai ter muitas vezes o melhor tratamento para o melhor quadro e aquele momento da vida que a pessoa está. Então essa é uma mensagem importante na hora que a gente fala de antidepressivo. Então agora a parte dos antidepressivos acabou e eu estou entrando na parte dos ansiolíticos e os hipnóticos, as medicações usadas para tratar transtornos de ansiedade e as medicações usadas para os transtornos de insônia. Então vamos lá para o primeiro slide. Ansiolíticos são as drogas mais prescritas e utilizadas pela população, muitas vezes de maneira errada, na dose errada, pelo tempo errado, mas é uma medicação que é muito difundida por aí e as pessoas usam muitas vezes de uma maneira abusiva e esse é um dos cuidados que a gente vai falar aqui durante o curso. Uma das principais manifestações da ansiedade pode ser a queixa do paciente falando em relação àquilo, os efeitos somáticos, ou seja, os efeitos autônomos, os efeitos no corpo do paciente. Então vamos lembrar o seguinte, quando você está numa crise de pânico, aumenta a ansiedade, aumenta a adrenalina e você vai ter taquicardia, suor frio, mal-estar, formigamento, às vezes dor de barriga, enjoo, sensação de ter uma coisa presa na garganta, tontura, fraqueza. Esses sintomas vão acontecer e são sintomas autônomos, ou seja, sintomas simpáticos do sistema simpático no organismo atuando. E isso vai fazer com que o paciente sofra demais. A medicação tem uma utilidade nessa hora.
Interferência nas atividades produtivas normais. A ansiedade ela vai trazer um problema na vida pessoal, particular da pessoa e vai fazer muitas vezes que ela fique impossibilitada de fazer aquilo que ela fazia até um mês atrás. Por isso a importância da gente falar desses tratamentos. A classificação dos agentes ansiolíticos, eles podem ser medicações benzodiazepínicos, são os famosos tarjas pretas, né, os calmantes, que é o clonazepam, o nome mais famoso é o Rivotril, o diazepam, o alprazolam, o bromazepam, flunitrazepam. Eu tenho diversas medicações que são os calmantes que são usados muitas vezes até em outras áreas da medicina de uma maneira bastante difundida. Eu tenho os agonistas dos receptores 5-HT. O que é 5-HT? É serotonina. Então são as medicações que vão agir no 5-HT. A mais famosa é a que age no 5-HT1A, que é uma medicação que não ceda, não é tarja preta, mas demora mais tempo para agir. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Os barbitúricos são medicações que não se usam mais hoje em dia, né? É muito raro o uso, é praticamente obsoleto, por causa do risco, do perfil de segurança da medicação. Vocês lembrarem lá da Marilyn Monroe, foi o que ela usou naquela época, no fatídico dia que ela faleceu, foi com o uso de barbitúrico. Antagonistas beta-adrenérgicos, medicações que não vão atuar nos sintomas mentais, mas vão conseguir diminuir os sintomas físicos. Por exemplo, o propanolol, uma medicação que vai cortar a atuação da adrenalina no coração, vai diminuir a taquicardia, vai diminuir o suor frio, o tremor e vai ter um efeito em relação a isso, mas não vai agir na parte do cérebro em relação à ansiedade. Então vamos falar um pouquinho deles. Benzodiazepínicos, os tarjas pretas que a gente acabou de comentar. O que eles fazem? Peraí, então vamos falar dele, vamos lá. Vamos lá. Então vamos falar dos benzodiazepínicos, que são esses calmantes, os mais famosos, os mais usados. O que eles fazem? Eles fazem redução da ansiedade e da agitação, eles fazem uma sedação, ou seja, eles dão sono e eles induzem ao sono inicialmente. Não é a melhor maneira de se tratar uma queixa de insônia, mas pode ser usado para isso também. Eles vão reduzir o tônus muscular, ou seja, eles têm um efeito miorrelaxante. Então eles podem diminuir a contração muscular da região cervical, da região lombar. Então eles têm aquele efeito que deixa o paciente mais molinho, mais largado muitas vezes na cadeira e na cama. E eles vão ter um efeito anticonvulsivante também. Então, por exemplo, o paciente que chega numa crise convulsiva no pronto-socorro, muitas vezes ele vai receber diazepam para tratar aquela crise. Por quê? Porque ele tem um poder anticonvulsivante para um paciente que está tendo uma crise convulsiva. No próximo slide, o que a gente vai ver? O mecanismo de ação ele vai agir no GABA, né? São medicações GABAérgicas. Então vamos lembrar lá do nosso sistema límbico. O GABA, ele faz o quê? Quando você estimula o GABA, você freia o cérebro. Então eu diminuo a ansiedade, aumento o sono, aumento o relaxamento muscular, diminuo a dor, aumento o bem-estar. Parece uma delícia, né? Quando a gente fala, dá vontade de falar, me dá esse negócio aqui para mim também. Quem que atua no GABA? Os benzodiazepínicos e o álcool. O álcool é muito importante da gente lembrar, ele já é usado desde a antiguidade para diversas coisas, até para operações. O dentista, antes de ter anestésico, o que ele fazia? Dava uma dose, muitas vezes, de pinga para o paciente para ele poder ir lá e tirar o dente, por causa dessas propriedades do GABA no organismo. Qual que é o problema do GABA? Seria perfeito se não causasse tolerância e abstinência. Tolerância é você precisar de uma dose cada vez maior da mesma substância para ter o mesmo efeito que você tinha antigamente. E a abstinência é quando você tira aquele remédio, os sintomas começam a aparecer, às vezes de maneira até mais intensa do que era antes. Ou seja, os remédios eles falham nesse momento e o álcool falha nesse momento. Por isso que não é um tratamento. Muitas pessoas vão se tratar com o álcool e acabam tendo dois problemas, o problema original e o problema em relação ao alcoolismo. Então o GABA seria perfeito se não causasse esse tipo de problema.